Nós estamos na segunda decisão, que é a decisão de confiar em Deus. Você não é o seu pecado. Você não é o seu pecado. Você tem, Deus tem coisas lindas e maravilhosas para fazer na tua vida. Basta que você coloque nas mãos dele e passe a confiar no Senhor. Vou colocar aqui um pouquinho o óculos, né? Nós temos um trecho do livro O Segredo da Vida Abundante, de Stormy Omartian. Desde muito cedo somos apresentados a figuras imponentes e imbatíveis, os super-heróis. Mesmo sem se dar conta, muitas pessoas desejam ou fingem ser uma espécie de super-homem ou mulher maravilha, com força e recursos suficientes para vencer problemas de diversos tipos. Isso acontece sobretudo com as questões de ordem emocional, que revelam o quanto somos frágeis e vulneráveis. Para muitas pessoas é difícil sustentar sua própria humanidade, pois carregam consigo traumas, medos, insatisfações e sentimentos de inutilidade, uma sensação terrível de que não conseguirão ir muito longe na vida. E muitos desses problemas foram causados por pessoas bem próximas, pais, amigos, professores, o cônjuge, entre outros, que teceram uma corrente de insegurança e de incerteza quanto à vida, conduzindo-as de atitudes autodestrutivas. A boa notícia para você é que tudo isto tem cura. Amém? A restauração é para corajosos e destemidos. É preciso coragem para decidir mudar a si mesmo, para prosseguir até o fim. Ele não será adequado para pessoas que se julgam perfeitas, somente para normais. Aqui a gente não aceita gente perfeita, tá bom? Nós precisamos aqui, aliás, só estão aqui os imperfeitos, são aqueles que estão buscando o papai, porque perfeito é só um, aquele que está no céu. Talvez uma pessoa não precisasse de um programa como este, se ela não tivesse qualquer problema em seu relacionamento com Deus, se não tivesse nenhuma frustração, trauma ou mau hábito, ou se nunca tivesse um problema com outra pessoa. Fica claro que todos nós precisamos deste programa. Estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus, como está lá em Filipenses 1:6. Ao lado de Jesus você pode alcançar e viver sua melhor versão diariamente. Então você vai tomar algumas decisões. Vocês perceberam que nós falamos de decisão. E o que é decisão? É algo que você tem que tomar. Ninguém pode tomar por você. Ninguém pode fazer por você. Ninguém pode buscar por você. A decisão, ela é sua. Então você decidiu admitir: eu tenho problema. Eu preciso de soluções para a minha vida. E agora você vai decidir confiar em Deus. Em 1 João 4,16, a palavra do Senhor fala assim: assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Temos também a palavra lá em Naum 1,7, o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. Perceberam o que a palavra diz? Ele protege os que nele confiam. Então, dificilmente você vai ter a proteção de Deus, não é isso? Se você não confiar nele, né? Então, primeiramente você tem que decidir confiar, para você obter a proteção do Senhor. Provérbios 3,5, confie no Senhor de todo o seu coração, e não se apoie em seu próprio entendimento. Salmos 44, como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Temos ainda a palavra do Senhor em Marcos 5,36, não tenha medo, tão somente creia. Amados, se você quer resultado diferente, é uma insanidade você continuar fazendo a mesma coisa. Não dá para ter resultado diferente se eu continuar fazendo a mesma coisa. Você já entrou em uma estrada em que as pessoas no carro disseram: acho que estamos perdidos, é melhor voltar, e você continuou? Alguém aqui já deve ter tido a experiência do GPS, né? O GPS fala assim: entra em tal lugar, né? Aí você vai e entra em outro. Aí você acha que você sabe mais que o GPS, né?
Daqui a pouco o GPS vai falar assim, ô, vai te chamar de algum outro nome, né? Fala para escuta, dá para você obedecer o que eu estou te mandando? Né? Então, você está sendo direcionado, Deus está te direcionando. Você tem um direcionamento do Espírito Santo. Então, o que é o GPS nosso? Guiados pelo Senhor. Então, deixe-se guiar pelo Senhor, não por aquilo que você tem na sua mente, por aquilo que você tem no seu coração. Logicamente, você é uma pessoa de oração, você deve estar buscando, e às vezes, o que vem ao seu coração pode ser um direcionamento do Senhor, mas você vai ter que confirmar com Ele, se esse direcionamento é dele mesmo. Então, decida confiar no Senhor. Existem algumas coisas que podem estar te impedindo de confiar plenamente em Deus. Existem algumas situações que talvez te impeçam. A primeira delas, o medo gerado pela religiosidade. Eu posso falar isso aí para vocês com muita propriedade, porque a gente veio de um lugar, né, de uma igreja tradicional, e a gente foi plantada essa religiosidade no nosso coração, né? Até algumas dificuldades de aceitar algumas coisas, de ver certas coisas e ter uma aceitação, né? Então nós temos que entender que a religiosidade não é algo que me aproxima de Deus, é algo que me afasta de Deus. A religiosidade exacerbada, Jesus, ele combateu principalmente, naquela época, os religiosos, que eram os fariseus, aqueles que eram os doutores da lei, que conheciam a lei. Estes foram aqueles que Jesus mais combateu. Veja bem, Jesus viveu no meio dos pecadores, não é isso? Chegaram a dizer que ele era beberrão, que ele era comilão, né? Ele vivia no meio dos mais errantes da época, e ele condenava aqueles que se achavam os mais certinhos, que eram os religiosos. Então a religiosidade, ela nos afasta de Deus. Viemos de um contexto da igreja evangélica brasileira marcado pela religiosidade. Em nossa igreja, a gente tem até um exemplo aqui, 20 anos atrás, quando alguém era surpreendido em algum pecado, ou vinha expor seus pecados, essa pessoa teria que vir na frente da igreja, numa assembleia, para confessar e ser excluído. Alguém aqui já deve ter passado por isso. Eu passei por isso. Eu fui excluído, literalmente, eu e minha esposa, literalmente, numa situação dessa, né? Pasmem, porque eu comprei uma televisão. Eu fui excluído da igreja. Então, essas são experiências que que muitas pessoas passaram, e isso traz para as pessoas, às vezes, alguns bloqueios, né? Algumas barreiras, cria em você determinadas barreiras, mas isso não se refere a Deus, isso se refere a costumes de homens. Os homens plantam isto não é de Deus. Deus, ele não faz acepção de pessoas, ele faz acepção de atitudes, como nós sempre ouvimos aqui os nossos pastores falando. Tudo, aliás, tem um detalhe que a gente pode falar, né, que tudo sobre o qual você não pode falar, tudo aquilo que você tem guardadinho com você, o segredinho que está no seu coração, é sinal que você não tem mais o controle da sua vida, já perdeu o controle. Se você não pode falar, se existem segredinhos, alguma coisa que está guardada, no fundo, lá no cantinho do seu coração, você já perdeu o controle. E é preciso que a gente busque colocar todas estas coisas no controle de Deus, nas mãos do Senhor. Um detalhe, quando você colocar algo nas mãos do Senhor pela manhã, não retire à tarde. Confie que Ele vai trazer a solução para você. O ministério iniciou na nossa igreja em 2005, né? Foi um incentivo do nosso pastor Carlito, ele trouxe esse material, e ele sempre foi o maior incentivador, junto com o pastor Fabiano, da ferramenta tão linda que Deus presenteou. No início, a igreja enfrentou muita resistência, pois aparentemente essa proposta de tratar os assuntos de forma aberta e intencional, gerou muita preocupação na liderança e na igreja. Mas estava bem claro para o nosso pastorzão, para o nosso paizão, eu mandei uma mensagem para ele hoje, falei assim: ô paizão, te amo. Ele: ô filho, Deus abençoe. O pastor Carlito, né, ele decidiu fazer o ciclo junto com os participantes. Então ele mostrou como liderança: eu vou fazer o ciclo junto com os participantes,
para mostrar que isso pode funcionar. O pastor Fabiano deu um testemunho, né, uma série de mensagens do ministério e assumiu a liderança do ministério. Foi nesse ponto que houve a transição de mentalidade dessa igreja. Glória a Deus por isso. Você pode glorificar o nome do Senhor por isso aí? Glória a Deus, né? Que houve essa mudança. Então saímos daquele ambiente da religiosidade exacerbada e entramos para o ambiente da graça. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém? Glória a Deus. Alguma outra coisa que pode estar impedindo você de confiar plenamente em Deus? Um segundo ponto aqui, o pessimismo. Aquele sentimento de escassez, de desesperança. Por que ser tão pessimista, né? Mas nós estamos vivendo num mundo onde existe uma contaminação geral, as pessoas estão contaminadas por pessimismo, é a história do eles e nós, não é isso? Não é o que está acontecendo? Não é o que nós estamos vendo acontecer? Eles e nós, tudo está dando errado, né? Todas as coisas parecem que estão frustrando. Por quê? Porque nós estamos confiando em quem, amados? Porque onde eu estou depositando a minha confiança? Por que eu sou tomado por desesperança? Porque a minha confiança está no presidente A, no presidente B, no governante A, no governante B. Por isso que existe tanta desesperança, porque as pessoas não estão colocando a sua confiança em Deus. Seja quem for que entrar na eleição, sei lá o que vai acontecer agora, que nós tenhamos consciência destas coisas como cidadãos, né, e façamos conforme a orientação do Espírito Santo para nós votarmos ali. Mas eu não estou fazendo campanha aqui, nós estamos falando o seguinte: nós não podemos ficar confiando nos homens que vão entrar no governo, nós temos que confiar no Papai do céu, porque é Ele quem governa, Ele que tem controle de todas as coisas. Nós sabemos, e a Bíblia nos fala isso, que as coisas não vão melhorar, não adianta, as coisas não vão melhorar. Nós já vimos agora, né, uma prova do que está acontecendo aí na própria América do Sul, ali na Bolívia, o presidente agora caçando os cristãos, e teve muito cristão lá que votou nesse presidente, não é isso? Então nós temos que ter este cuidado, para nós não confiarmos no homem, depositarmos a nossa confiança no governante, mas depositarmos a nossa confiança no Senhor. A falta de esperança é o mal que rege a nossa sociedade. As pessoas reclamam de tudo, falam mal de tudo, protestam sobre tudo, porque não confiam em mais nada. Elas não acreditam que o mundo pode melhorar, que elas mesmas podem melhorar, que alguém perto delas pode melhorar. Estão completamente desacreditadas. É lógico que estão assim, também porque depositam a confiança e a esperança no lugar e na pessoa errada. Por isso, me permita caminhar com você e lhe dar alguns motivos para voltar a ter esperança. O profeta, poeta, né, que foi Salomão, né, ele escreveu lá em Lamentações: todavia, lembro-me também do que pode dar-me esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Existe uma versão que fala: renovam-se a cada manhã, tá? A gente viu aqui, renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Lamentações 3, 21 a 23. Então, estas coisas que estão trazendo desesperança para você, você tem que abrir mão destas coisas, desse sentimento, e colocar a sua confiança no Senhor, aquele que tem tudo em suas mãos. Um outro ponto que você pode estar sendo impedido de confiar plenamente no Senhor, o sentimento de frustração, decepção ou rejeição que você viveu em situações anteriores. Isso pode estar trazendo para você também essa falta de confiança, não é isso? Nós, às vezes, somatizamos, né? Às vezes você coloca essas coisas
para você como se elas fossem ordens naturais. Não, isso acontece naturalmente, e muitas vezes você está chamando isso para você. Por quê? Por causa das suas decisões, devido às suas decisões erradas. Então você decida abrir mão desse sentimento de frustração, abrir mão desse sentimento de decepção, de rejeição. Nós ouvimos aqui na semana passada, onde foi dado o exemplo da árvore, não é? Tudo começa pela orfandade, é a raiz de tudo. Então, se você está vivendo uma situação dessa, você está vivendo ainda uma orfandade. E eu não digo para você pode falar assim, mas eu tenho esse sentimento, eu estou em pecado. Não, isso é natural de nós somos seres humanos imperfeitos, é natural às vezes você ter esse tipo de sentimento. Você não vai conseguir alcançar uma cura completa de todas as situações, você vai conseguir ter controle nas situações, não é isso? Entregando o controle nas mãos do Senhor. Inevitavelmente, comparamos o nosso relacionamento com Deus, com o relacionamento que tivemos, ou não, com o nosso pai biológico. Aí você faz aí o seu, faz o seu comparativo aí, como é que é o seu relacionamento, ou era o seu relacionamento, com o seu pai biológico? Eu sei do meu. Imaginamos que Deus também irá nos decepcionar, como foi na nossa experiência aqui na terra, e a dúvida que nasce em nosso coração é, será que posso confiar em Deus? Eu confiei em quem disse que me amava, e não deu certo, não é isso? Então é isso que acontece conosco. Essa relação que fazemos entre o Pai da terra e o Pai celeste, pode causar um distanciamento, uma desconexão, que nos leva a pensar e a agir desse modo, como se estivéssemos sozinhos, mesmo não estando. Esse fenômeno, ele é puramente espiritual. A ele damos o nome de espírito de orfandade. Ele é causado pelo próprio espírito do mal, o nosso inimigo, Satanás, que foi o primeiro órfão, porque ele decidiu ser, e ele faz questão de nos tornar a todos no que ele é. Ele deseja e trabalha insistentemente para nos afastar da casa do Pai Celestial, nosso lugar por direito, através de Cristo Jesus. Estava vendo um trecho daquele filme, O Diabo no Banco dos Réus, onde ele fala claramente, eu odeio vocês. Ele nos odeia, ele não pode atingir Deus, então ele quer atingir você. Então ele quer fazer você se sentir órfão, porque ele é órfão, e você se sentindo órfão, você se afasta do papai, você cria bloqueios para que o papai trabalhe na tua vida. Então é isso que ele quer fazer na tua vida. Ele veio para matar, roubar e destruir, Sabemos que confiar é um processo, é um esforço diário, até que você recrie o ambiente de confiança que todos merecem. Acima de tudo, você mesmo e Deus. É preciso confiar que Deus o sustentou até aqui, que suas cicatrizes são os apontamentos dele para o seu ministério, que ele quer usar a sua história para curar outros, que nunca você esteve nas mãos do acaso. O Deus de amor sempre estará no governo. Existe uma máxima popular aí, de que Deus escreve certo por linhas tortas, é errado, isso não está escrito na Bíblia, de que ele tarda, mas não falta. Deus tarda, mas não falta. Alguém já ouviu isso? Deus não tarda, Deus sempre chega na hora certa. O tempo de Deus é um tempo diferente do nosso. O nosso é o Cronos, o dele é o Kairos. Então nós não podemos querer que Deus haja no nosso tempo, é no tempo dele. Então ele não se atrasou não. Ele se atrasou. Quando falaram para Jesus, se você tivesse chegado aqui, meu irmão não tinha morrido, Lázaro. Jesus chegou com 4 dias. Jesus se atrasou, amados? Jesus se atrasou? Eu até ouvi outro dia um pregador falando algo que eu não tinha pensado nisso. Ele disse o seguinte, que o túmulo, onde Lázaro foi sepultado, tinha uma escada. Então quando Jesus falou assim, Lázaro, sai para fora, imagina como que Lázaro saiu? Imagina? Ele saiu pulando, como é que ele ia subir? Com ataduras, todo amarrado, todo enfaixado. 4 dias, 4 dias, o corpo humano já cheira mal,
de longa data. Não é isso? Então ele não chega atrasado, não. Ele chega no tempo dele. É o tempo dele. Então nós temos que aprender a confiar no tempo de Deus. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudar a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu preciso confiar em Deus. Ele nos prometeu apoio para descansar plenamente. Não precisamos ir sozinhos para lugar algum, como também não precisamos levar pesos extras na jornada. Antes de decidir qual caminho a seguir, tenha sempre em mente que há lugares que levam ao descanso e outros ao caos. Olha uma promessa linda que Jesus colocou aqui. Mateus 11, 28. Venha a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Então o Senhor chama você, vem para mim, eu vou te dar descanso. Então nós temos que decidir confiar plenamente em Deus. E para isso você tem algumas decisões. Você viu que a gente está falando de muitas decisões aqui? A decisão tem que ser sua, você tem que tomar essa decisão. A primeira decisão, escolha ouvir a opinião de Deus. Eita, às vezes é tão difícil, né? Ouvir o que Deus tem para falar. Eu ouvi outro dia o pastor Felipe, eu achei muito engraçado. Ele disse o seguinte, que às vezes quando alguém chega para você e fala assim, amado, eu senti no meu coração, você vai para tal lugar, eu vou te enviar para tal lugar, um pastor te chama, né? Aí você fala assim, pastor, qual que é a primeira coisa que você fala? Pastor, eu vou orar. Como se o pastor não orasse, não é isso? Como se o pastor da sua igreja não estivesse em oração, buscando, pedindo para Deus um direcionamento. Aí ele fala assim, a primeira coisa que você vai, não, pastor, eu vou orar, vamos ver com Deus, ver o que o Senhor vai falar comigo. Agora chega uma pessoa e compra 2 passagens para Paris, e chega e fala assim, ô amado, senti no meu coração, eu trouxe para você 2 passagens para Paris, para você e para sua esposa. Opa, demorou, é para já, amanhã eu estou no aeroporto. Não é isso? Sem perguntar para Deus se isso veio de Deus mesmo ou não. Então, por que a gente recebe de uma forma, né, algumas coisas e de outra maneira nós recebemos outras coisas? Então, escolha ouvir a Deus. Provérbios 3, 5, 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Confia nele, amado. Quantas vozes nós temos neste mundo, não é isso? Quantas pessoas falando um monte de coisa, né? A rede social agora está uma coisa linda, né? Está maravilhoso. Fake news, então, coisa linda. A nossa mesma voz, a da família, da mídia, as opiniões alheias, os afins, né? Nós temos que ficar atentos e distinguir qual voz nós estamos ouvindo. Só tenho uma certeza a lhe dizer. Sempre precisamos escutar uma voz, a voz mais importante que você tem que ouvir, que é a voz do papai. A voz de Deus nos ajuda a fazer a coisa certa, que nem sempre é a mais fácil, esse detalhe. Por exemplo, nos leva a reconhecer nossas fraquezas, isso de maneira amorosa, para que possamos trocar pela força dele. Não nos tornamos derrotados pelo reconhecimento de uma fraqueza, mas sim quando permanecemos naquela fraqueza de forma negligente. Aí sim você é um derrotado. Falar, o Senhor te chama de mais do que vencedor, ou seja, nós já partimos da vitória. Você já parte da abundância, amado. Por isso que a gente tem que trocar a escassez pela abundância, porque você já é vitorioso. Jesus falou assim, eu venci o mundo. Então nós já somos mais do que vencedores, nós não precisamos, é lógico que as vitórias do dia a dia são importantes, mas você que já declarou, você que já se rendeu ao Senhor, já colocou a sua vida nas mãos dEle, você já tem um lugar reservado no céu, então você é mais do que vencedor. Tudo o que passar aqui, não vai se comparar à glória que vai se manifestar no futuro. Vai ser maravilhoso, não é isso? Decida parar de julgar,
quem julga são os fariseus. Romanos 14, 13. Portanto, deixemos de julgar uns aos outros, em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Nós somos excelentes julgadores, não é isso, irmãos? Às vezes nós somos advogados, somos juízes, né? Condenamos. Tem gente que às vezes é até o carrasco, não é? Então nós temos que parar de julgar. E na religiosidade, é muito comum, quando você vive uma religiosidade exacerbada, é muito comum você ser um excelente julgador. Julga daqui, julga de lá, julga de cá, não é isso? Nós temos que aprender a olhar para as pessoas com amor, aprender a olhar para as pessoas com os olhos de Cristo, com os olhos do papai. A palavra do Senhor fala assim, Deus não amou somente, a palavra do Senhor fala que Ele é amor, é a essência do amor, é o nosso Deus. Quem julga as pessoas não tem tempo para amá-las. Você que julga, você não tem tempo para amar as pessoas. Terceiro ponto, escolha manter sempre a esperança. Salmo 62, 5. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Você irá descobrir que para a confiança na paternidade de Deus continuar fluindo em sua vida, você precisará de esperança. Ter esperança é estar aberto ao novo. Às vezes nosso temor está no novo, mesmo que o nosso passado tenha sido doloroso. Resistimos à mudança com medo do desconhecido, ou em nosso desespero, pensamos não sermos dignos de nada melhor. Eu vivi uma situação, uma ocasião, dessa questão de confiança, foi quando nós fomos chamados para cuidar de uma obra. Eu tive muito medo, né? Foi nos colocado um trabalho para nós cuidarmos, eu e minha esposa, mas foi assim uma experiência indescritível, foi algo assim que nos fez crescer muito, e a partir do momento que nós tomamos a decisão de não confiar naquilo que eu sei. Eu ouvi esses dias, estava fazendo uma entrevista com um abençoado aí, que ele falou o seguinte, eu não estou capacitado, eu não acho que eu estou apto, capacitado para fazer as coisas, eu estou disponível, né, Oséias? Estou disponível, e Deus está procurando isso, disponibilidade. Qual é a sua disponibilidade? Se você estiver disponível, você pode ter certeza, Ele vai te capacitar. O Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia, Ele protege os que nele confiam. O quarto ponto, escolha sempre a direção da liberdade. Gálatas 5:1 faz assim, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes, e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Amados, nós louvamos a Deus por este lugar, por esta igreja. Nossos pastores, eles dizem o seguinte, que eles são pastores de ovelhas livres. Nós somos pastores de ovelhas livres, é o que eles dizem para a gente, né? Nós temos a liberdade de adorar, a liberdade de buscar, a liberdade de declarar que o Senhor é o nosso Deus, Ele é o nosso papai. Você tem total liberdade, e a palavra do Senhor fala assim, que você deve servir o Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria, e sinta essa liberdade. Salmo 62, 5, Gálatas 5:1, eu já li esse texto, né? 1 Coríntios 7, 22, pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor, é liberto e pertence ao Senhor, semelhantemente, aquele que era livre, quando foi chamado, é escravo de Cristo. Às vezes pode parecer, né? Mas que é escravo de Cristo? Quando você foi chamado, muitas pessoas às vezes utilizam assim, a palavra livre-arbítrio, como sendo algo assim, não, eu posso fazer o que eu bem entender. Não, a partir do momento que você se rendeu ao Senhor, a partir do momento que você colocou a sua vida nas mãos do Senhor, não tem livre-arbítrio, é o que Ele determinou, é o que Ele mandou, não é isso? Então é por isso que a palavra fala aqui de ser escravo de Cristo, né? Mas não é uma escravidão má, é você ser servo, é você estar disposto a abrir mão da sua própria vontade, para fazer a vontade dEle.
aí sim você experimentará a liberdade que o Senhor quer te conceder. Como que você gosta de ser tratado? Você gosta que as pessoas acreditem a você outra chance? Você gosta quando as pessoas pedem para você ajudá-las? Quando você errar por querer ou sem querer, como você gostaria que as pessoas reagissem com você? Como você gostaria de ser tratado? Trate, peça ajuda, dê outra chance, perdoe e seja perdoado. A verdade é que sempre chegaremos mais longe quando decidirmos andar com mais alguém. Sozinhos até podemos chegar a algum lugar, mas dificilmente iremos muito longe. Né? Eu estava falando com o meu líder um tempo atrás, que ele estava com o meu confidente, e a gente falou sobre a questão do perdão, né? E ele disse algo que foi assim fundamental para mim. Ele falou assim: o perdão, eu entendo que deva ser da forma como Deus olha. De que forma? Às vezes a pessoa fala assim: ah, não, eu perdoei, mas é ele lá ou eu aqui. É esse o perdão de Deus? É esse o perdão de Cristo? É ele lá e eu aqui, né? A vida em unidade e em comunidade nos dá benefício de aprender por meio dos erros e acertos dos outros. Não perca a preciosa chance de crescer com a ajuda de alguém. Um pedido de ajuda antecipado pode poupar o seu trabalho de recomeçar. Confessar tentação é melhor do que confessar pecado. Somos formados para andar em família. Nascemos em uma família. A gente está vendo aqui o slogan, qual é o slogan da nossa igreja? Um lugar para pertencer. Né? Na Bíblia nós somos comparados a ovelhas. Sozinhos somos presas fáceis. Não sei se você sabe disso, mas quando uma matilha de leoas quer atacar um rebanho de qualquer espécie, ela escolhe o animal que está sozinho, possivelmente o doente. Andar sozinho na fé é um perigo. Deus nos deu uma família para pertencer, a sua igreja. Não se atreva a andar sozinho. E esse exemplo aqui, ele é muito claro e ele mostra exatamente isso, viu, amados? O predador, quando ele sai à caça, uma das primeiras coisas que ele faz é isolar um membro daquela manada. Ele isola. Então, quando você se isola, você se torna presa fácil para o predador. Então, não se isole, viva no meio da família da fé. Quinto ponto, renove a sua confiança no poder de Deus. Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. A gente não tem tempo para falar para vocês aqui, amados, mas eu e minha casa, eu e minha esposa, a gente pode dizer que nós vivemos isso a cada dia. O Senhor concedendo muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Hoje, eu vendo o casal de filhos, a minha filha e o meu genro, que estavam envolvidos em drogas no passado, hoje vendo esses dois sendo pastores numa igreja, está muito mais do que eu podia imaginar, ver os meus filhos pastoreando uma igreja. É muita bênção. Eu posso dizer hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Nós ficamos 19 anos afastados do caminho do Senhor, voltamos para Jesus em 2006, e eu posso dizer hoje, eu e a minha casa servimos ao Senhor. O pastor Carlito Paz fala assim: nunca despreze os pequenos começos, renove a sua maneira de viver e de pensar. Isso não vai te livrar das provações, mas vai fazer você olhar para os problemas por outro ponto de vista. O apóstolo Paulo ensina que, ao aceitar entrar no reino, nossa vida deveria mudar. Teríamos que largar as coisas velhas e viver uma nova vida. Isso inclui o nosso modo de pensar e, consequentemente, de viver as nossas circunstâncias. 2 Coríntios 5:17, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo aquilo que você fazia, você não faz mais. Aquilo que estava lá no seu passado, pertence ao seu passado, não é mais do seu presente. Amém, amados? Então, o que roubava não rouba mais, o que adulterava não adultera mais, né? O que falava mal não fala mal mais, o que tinha vícios, não tem mais os vícios, vai abandonar os vícios. Por quê? Porque ele quer fazer agora a vontade do Senhor, não a própria vontade.
Se nós continuamos a fazer a nossa vontade, nós estamos com bloqueadores sérios. E o 30 semanas vai te ajudar a se livrar desses bloqueadores. Sétimo ponto, renove a sua fé. Mateus 17, 20, eu lhes asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. A gente tem que parar de limitar Deus. Nós tivemos o ano passado, o ano profético da fé, né? Então, é necessário que nós entendamos o poder ilimitado do nosso papai. A palavra do Senhor fala que nada, absolutamente nada, é impossível para ele. Se você está vivendo hoje uma circunstância de impossibilidade, eu falo para você, eu afirmo para você, que não é impossível, tem solução. E a solução não é a que você está pensando, porque os caminhos de Deus são maiores que os seus, os pensamentos de Deus são maiores que os seus. A solução vai vir para você de onde você menos espera. Amém? Tudo é possível ao que crê. A esperança não é algo que nos faz esperar parados. Devemos aplicar a fé e agir. Jesus nos ensina que por mais que tenhamos fé, não basta somente aplicar, ele pede ação. Neste caso, ele pede para que você diga ao monte, para que o monte saia. Ou seja, a ação promove acontecimentos que julgávamos impossíveis. Talvez você precise, no dia de hoje, começar a agir e experimentar o novo de Deus. Novas atitudes de fé promovem novos milagres de Deus. Comece a profetizar a partir de hoje. Eu tenho um irmão na droga. Comece a profetizar, meu irmão é uma bênção, meu irmão vai vir para Jesus, meu irmão é de Jesus. Se o seu cônjuge não está com você, ele está aqui em nome de Jesus. Comece a profetizar, comece a usar essa fé que o Senhor colocou no teu coração. Seja ousado em falar as coisas com Deus. Peter Drucker disse, se você quer algo novo, você precisa parar de fazer algo velho. Porque você tem fé, acredita, tem a força de Jesus para reconhecer seus erros e compreender que da mesma maneira como você erra, outros também erram. Provavelmente alguns erros cometidos contra você no passado podem ter causado traumas que duram até hoje, mas tem esperança. Jesus pode ajudar você. Ele já perdoou você e o convida a fazer o mesmo. Ele também te convida a reconhecer os seus erros, pedir perdão por eles. Acima de tudo, ele o convida a se perdoar. Creia no poder sobrenatural do perdão de Deus. O oitavo ponto, renove sua disposição em mudar. João 3:5, Jesus declarou, digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos, como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Então é importante renovar a nossa disposição na mudança. Nós temos ouvido sempre nosso pastor falar em metanoia, mudança de mente. Para experimentar a esperança, precisamos viver com o nosso pensamento no reino de Deus. Quanto mais apegados aos valores e às questões desse mundo, mais sofreremos e nos sentiremos impotentes. É necessário estar aberto ao novo de Deus a cada dia. Nós temos uma palavra também que o apóstolo Paulo escreveu, aliás, apóstolo Paulo não. Romanos 12:2, que é você experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. 1 Pedro 2:9, ele diz que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Não mantemos os mesmos padrões de pensamento e de ação de antigamente. O nono ponto, confie no amor de Deus por você. 1 João 4,16, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. É uma declaração. É uma declaração. Deus te ama, ponto. Nada pode mudar isso. Não existe nada que você possa fazer para Deus te amar mais, nem menos. Ele te ama.
E Ele já provou o amor dele por você, dando o que Ele tinha de melhor por você. Então Ele te ama, e Ele quer você. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 10º ponto, confie que Jesus luta por você. Cremos que quem tem Jesus, tem tudo, e isso está disponível a todos os homens, os bons, os maus, pais de família, certinho, perfeccionista, assassino, drogado, prostituta, mentiroso. Ele está disponível a todas as pessoas, por isso que nós não podemos julgar, porque Ele está disponível para todas as pessoas. Pasme, Ele morreu por Hitler, pasme, Ele morreu por esse político que você está pensando aí, que você não quer nem ver, Ele morreu por ele também, Então o Senhor morreu por todos, não foi por esse ou por aquele. Então nós temos que aprender que não é julgando as pessoas, é amando as pessoas. Hebreu 13:6, o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Romanos 8:34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Creia, alguém está muito interessado em sua vitória, Jesus. Ele conquistou e reservou todas as bênçãos para você, conforme a Bíblia declara, lá em Efésios 1:3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Todas. É você que tem que ir lá buscar a bênção. 11º ponto, confie que com a ajuda de Deus você pode mudar. Romanos 12:2, não se amolde ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Confie, você pode mudar, você vai mudar, você já mudou. Confie, coloque essa confiança no Senhor, não fica assim, não, mas eu não consigo, não, para de declarar essa derrota na tua vida, consegue sim, é possível. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Romanos 8:32. Pare de achar que você não é capaz de mudar. Creio que com a ajuda de Deus você pode se abrir para as mudanças e permitir que tais circunstâncias o transformem para melhor, ao invés de torná-lo uma pessoa dura e presa no passado. 12º ponto, confie que nada pode separá-lo do amor de Deus. Romanos 8:38 fala, pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, Jesus. No passado você pode ter acreditado em Jesus e até ter frequentado uma igreja, mas se até hoje não sentiu uma confiança completa e verdadeira em Jesus, agora é o momento. Agora é o momento. Para alguns crentes em Jesus, Satanás tem sucesso em destruir as chances de recomeçar. Talvez você não saiba ou não se lembre, mas Jesus já tirou as chaves das mãos de Satanás e ele não tem domínio sobre você. Ele não tem autoridade sobre a tua vida. E para concluir aqui, não importa o que apareça no seu caminho, você e Deus podem enfrentar juntos. 1 Coríntios 10:13, não sobreveia a vocês tentação que não fosse comum aos homens, e Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados até do que podem suportar, mas quando forem tentados, Ele lhes providenciará um escape para que possam suportar. Salmo 27:1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei temor? O Senhor é o meu forte refúgio, de quem terei medo? 1 João 3:1, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Você é filho amado. Declare nesse momento, eu sou um filho amado. Amém, glória a Deus. E nós temos certeza que essa cura emocional, ela é um processo que vai ser vivido diariamente. Mesmo que você decida hoje caminhar na cura, amanhã a dor, o trauma, a lembrança e os vícios ou os maus hábitos insistirão em dizer que você não é amado, que não é amada, que não é filho ou filha, e você novamente precisará da ajuda do alto, da ajuda de Deus.
Ele dará força, aceitação, nova vida, integridade e confiança, para que possa tomar decisões sãs, baseadas somente em sua verdade, e permanecer nelas. Amém, amados?